Olá, galera! Vamos dar continuidade ao estudo da função afim ou função do primeiro grau. Hoje nós vamos estudar o sinal dessa função, dizer em que ponto ele é igual a zero, em que ponto ele é menor que zero, em que ponto y é maior que zero. Ou seja, vamos dizer em que partes a imagem é igual a zero, em que parte a imagem é menor que zero e que valores de x essa imagem é maior que zero. E eu vou fazer isso através de um exemplo. Vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo é y igual a x menos 4, tá? Então, vamos determinar 4 passos. O primeiro passo é a gente encontrar qual é a raiz dessa função, ou qual é o zero dessa função. Para isso, nós aprendemos na aula passada que para achar a raiz da função, nós precisamos encontrar em que parte y é igual a zero, para que valor y é igual a zero. Então, o y é x menos 4. Vamos pegar x menos 4 e igualar a zero. E encontrar que valor de x é esse. Vamos passar o menos 4, que é negativo, para o outro lado positivo. Então, teremos x igual a 4. Essa é a raiz da nossa função, tá ok? Depois de determinar qual é a raiz da nossa função, que é x igual a menos 4, eu vou até deixar circuladinho aqui para vocês. Então, vamos lá, circular aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é muito importante para a gente, x igual a 4, que é a raiz da nossa função. Depois de determinar qual é a raiz da função, vamos determinar se a função é crescente ou decrescente. Vamos relembrar da aula passada quando que a função é crescente e quando que é decrescente. A função é crescente se o coeficiente a é positivo, ou seja, se esse x aqui, vamos olhar esse x, ele é positivo ou ele é negativo? Nesse caso, o coeficiente que vem à frente dele, que é o coeficiente angular, o númerozinho que por acaso aqui não aparece, significa que é 1, ele é positivo. Então, essa função é crescente. Vamos anotar isso. Essa função, neste caso, a função é crescente, tá? Então, a função é crescente. Neste caso, desse exemplo, essa função é crescente. Se a função é crescente, a gente tem que desenhar agora aqui no meu eixo x, que é o meu terceiro passo, uma reta com coeficiente angular positivo, ou seja, uma reta crescente neste nosso eixo x. Então, vamos desenhar uma reta crescente no eixo x, passando pelo ponto 4. Por que pelo ponto 4? Porque o ponto 4, ó, é a raiz da nossa função. Então, vou lá no ponto 4, coloco o meu pontinho, que é a minha raiz da função, e agora eu vou desenhar uma retinha crescente que passe pelo meu ponto 4. Ó, lá está a minha reta crescente. Eu vou só expandir o meu eixo x, e calma aí. Eu vou agora expandir o eixo x para poder ficar melhor. Aqui, deixa eu expandir o eixo x para a gente acompanhar melhor agora o estudo do sinal dessa função. Como? A gente vai analisar qual é a parte da função que está abaixo do eixo x, tá vendo? Essa partezinha aqui, que eu vou colocar uma corzinha nela, vou colocar um laranjinha nela, ó, ela tá toda abaixo do eixo x, tá vendo? Toda aqui embaixo. Se ela está abaixo do eixo x, significa que o meu y, nesse caso, ó, abaixo do eixo x,
significa que o meu y ali é menor que zero. É o que a gente está procurando. Qual é a parte que é menor que zero, igual a zero, né? Para fazer o estudo da função. Então, essa parte aqui, o meu y está menor que zero. Agora, eu vou colorir a parte... Então, vamos colorir agora de verdinho a parte que y é maior que zero, ou seja, está acima do eixo x. Toda essa parte, ó, essa parte da reta aqui, está acima do eixo x. Então, eu vou pegar do eixo x para cima. Do eixo x para cima. Do eixo x para cima. Ó, essa parte aqui está toda acima do eixo x. O que significa isso? Que nessa parte, y é maior que zero, ok? Então, essa parte, o y é maior que zero. E que parte y é igual a zero? Ó, a gente determinou que parte que y é menor que zero, que parte que y é maior que zero. Agora, em que parte y é igual a zero? Y vai ser igual a zero exatamente no ponto x igual a 4, nesse ponto aqui. Esse ponto é a nossa raiz da função. E este ponto é o ponto em que y é igual a zero. Tá? Agora, vamos escrever isso. O quarto passo é justamente escrever isso, o estudo da função. Então, vamos fazer o estudo da função aí. Então, que parte que y é igual a zero? Quando que y é igual a zero? Quando x é igual a qual? A 4, ó, igual ao número 4, exatamente nesse ponto, olha lá minha setinha. Então, quando x é igual a 4, eu tenho que y é igual a zero. Tá? Agora, a segunda parte. Quando que y é menor que zero? Quando, ó, x vai ser menor que 4. Ó, todos os números, ó, menor que zero, né, o laranja. Então, ó, os números à esquerda do 4. Os números à esquerda do 4 são números menores que 4. Então, quando x for menor que 4. Agora, quando que y vai ser maior que zero? Quando, ó, agora maior que zero, o verdinho, são os números à direita do 4. À direita do 4 é o 5, 6, são números maiores que 4, não é? Então, quando x for maior que 4. Pronto. Esse é o estudo da nossa função afim. Y igual a x menos 4, ok? Vamos a mais um exemplo. Este exemplo, nós vamos tomar a função y igual a menos 2x mais 5. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a raiz da função, ou seja, em que ponto que y é igual a zero. Para saber que ponto que y é igual a zero, a gente deve igualar a função a zero. Menos 2x mais 5 igual a zero. E aí, agora vamos passar o 5 para esse lado que ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, vamos ficar com menos 2x igual a 5 positivo. Como aqui está negativo, a gente tem que multiplicar essa função por menos 1. O que significa multiplicar por menos 1? Inverter ambos os lados da nossa função. Ou seja, inverter o sinal. Se aqui é negativo, vai virar positivo. E se aqui é positivo, vai virar negativo, ok? Então, era menos 2x, vai virar 2x, igual, onde era 5, vai virar menos 5.
E aí, agora eu tenho 2 multiplicando. Ele vai passar dividindo esse menos 5. Então, vamos ficar com x igual a menos 5 sobre 2. Isso aqui dá x igual a menos 2,5, ok? Agora, depois que a gente achou a raiz da função, que é muito importante essa raiz da função, por isso eu vou circular, porque ela vai ser o meu valor que eu vou colocar lá do outro lado, tá? Esse valor é muito importante. Então, agora a gente vai determinar se a função é crescente ou decrescente. Isso depende do A, o coeficiente angular, ou seja, aquele númerozinho que vem na frente do x. Ó ele lá na frente do x, tá vendo? Ele é negativo, ó lá, ó, totalmente negativo, menos 2. Então, se o A é negativo, a minha função vai ser decrescente, tá? Quando A é negativo, a função é decrescente. Tá ok? Então, se a função é decrescente, a gente tem que desenhar lá no nosso eixo um gráfico que vai passar por menos 2,5 caindo, tá? Então, se antes a função era assim, agora ele vai ser assim. Então, vamos colocar nosso pontinho. Agora que já determinamos que a função é decrescente, nós vamos marcar essa nossa raiz da função lá em menos 2,5, tá ok? Então, vamos lá marcar. Em menos 2,5, que é mais ou menos aqui, ó, entre o menos 2 e o menos 3. Então, aqui nosso pontinho por onde a nossa reta decrescente irá passar. Então, agora vamos desenhar a nossa reta decrescente. Então, a reta vai ser decrescente, passando pelo 2,5. Deixa eu anotar que aquele ponto ali é o 2,5. É o menos 2,5. Esse pontinho aqui. Pontinho, menos 2,5. Pronto. Aí, agora a gente vai fazer o mesmo passo. Vamos marcar o que está abaixo do eixo X e o que está acima do eixo X. Abaixo do eixo X, eu vou marcar em laranjinha. Então, vamos lá, pegar em laranja e riscar tudo que está abaixo do eixo X. Quem está abaixo do eixo X, sempre abaixo do eixo, é o Y menor que zero. Então, vamos anotar que essa parte é o Y menor que zero, tá? Y menor que zero. Está abaixo do eixo X. Agora, depois que a gente determinou quem está abaixo do eixo X, vamos determinar quem está acima do eixo X. Quem está acima do eixo X, aqui, ó, à esquerda do 2,5, do menos 2,5. E esse à esquerda do menos 2,5 é o Y maior que zero, está acima do eixo. Então, Y maior que zero. Então, Y maior que zero, quando está acima do eixo. Agora pronto. E onde que y é igual a zero? Exatamente no ponto x igual a 2,5, esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto em que y
é igual a 0. Y igual a 0. É exatamente nesse ponto. Lá está o nosso y igual a 0. Agora a gente vai escrever isso, né? Escrever o estudo da nossa função. Então, vamos lá. Primeiro, para y igual a 0. Quando que y é igual a 0? Y é igual a 0 quando x for igual a menos 2,5. Exatamente na nossa raiz da função. Quando que y é menor que 0? Quando que ele é menor que 0? Quando x, é menor, são os valores para a esquerda do 2,5. Então, quando x é menor... desculpa, voltando. Y é menor que 0, que é o menor que 0. Quando x é maior que menos 2,5, à direita. Então, recapitulando aí, consertando, quando que y é menor que 0, quando x está à direita do menos 2,5. Então, são quando os números são maiores que menos 2,5, tá ok? Então, maior que menos 2,5. E quando que y é maior que 0? Quando x é menor, ele é maior que 0, quando é menor que menos 2,5. Então, quando ele é menor que menos 2,5. Pronto, está pronto o nosso estudo da função. Leia a apostila direitinho, reveja o vídeo quantas vezes for necessário para aprender cada passo. Então, sempre, primeiro passo, determinar a raiz da função. Depois, ver se a função é crescente ou decrescente, porque é isso que vai determinar a inclinação da minha reta, tá? A inclinação descendo, decrescente, subindo e crescente. Depois que eu determinar onde que é menor que 0, onde é igual a 0, onde é maior que 0, igual a 0, menor que 0, é que a gente faz esse estudo da função aqui, porque na realidade, quem que é o estudo da função? É essa parte aqui. Isso aqui é o estudo da função, tá? Então, essa parte é que é o estudo da função. Ok? Então, quando eu quero fazer o estudo da função, eu tenho que determinar isso aqui. Depois que eu determino isso, que é o estudo da função, pronto, finalizei a minha questão, tá? Então, mãos à obra e boa sorte em todas as etapas deste ciclo.